Desde pequenos, a gente aprende que o escuro é assustador. Mesmo depois de adulto, basta apagar a luz para a mente criar histórias que não existem. E mesmo sabendo que não tem nada ali, o corpo insiste em reagir como se tivesse. Só que a verdade é que esse medo não é frescura, e muito menos sinal de insegurança. Ele tem uma explicação profunda, antiga e muito mais interessante do que parece. Antes de tudo, imagine a situação. Você está no seu quarto, tudo está silencioso, a luz apaga e, de repente, o ambiente que parecia totalmente seguro se transforma num lugar cheio de possibilidades, e quase nenhuma delas parece boa. O que antes era só um canto escuro vira um ponto de atenção. Uma sombra que você viu vira algo duvidoso. Um barulho comum parece mais alto do que realmente é, e você sente aquele frio leve no estômago. Por que isso acontece? Porque o escuro muda completamente a maneira como a gente percebe o mundo. Para entender isso, a gente precisa voltar muito, mas muito antes de existir luz elétrica, casa, fechadura, celular e todo esse conforto que a gente tem hoje. Lá atrás, na pré-história, quando chegava o pôr do sol, tudo mudava. O ser humano, diferente de muitos animais, não enxerga quase nada no escuro. A noite era literalmente o horário dos predadores. Felinos, animais maiores, criaturas que dependiam da escuridão para caçar, e nós, como espécie, estávamos do lado mais vulnerável da cadeia. Então o medo do escuro não era só normal, era necessário. Quem fosse mais atento, mais desconfiado, mais cauteloso tinha mais chance de sobreviver. E isso se repete gerações após gerações. Não é que alguém aprendeu a ter medo do escuro, é que esse medo ajudou nossos ancestrais a sobreviver. E tudo o que ajuda a sobreviver vira padrão no nosso cérebro. Hoje, claro, a maioria das pessoas vive em ambientes seguros. O máximo de predador que aparece de madrugada é um mosquito te enchendo o saco. Só que a mente não funciona como uma atualização de aplicativo. Ela mantém sistemas antigos, instintos antigos, formas antigas de proteção, e um desses sistemas é a dificuldade de lidar com ambientes onde falta informação, como o escuro. Quando a gente não consegue ver, a mente perde a sua principal ferramenta de análise, a visão. E aí entra um mecanismo muito curioso. O cérebro detesta lacunas. Se ele não consegue ver o que está no ambiente, ele tenta imaginar. Ele preenche o vazio com possibilidades. E adivinha quais vêm primeiro? Sempre as ruins. Não porque você é negativo, mas porque isso foi útil durante milhares de anos. É melhor imaginar um predador onde não tem do que não imaginar nada e ser pego de surpresa. É tipo quando você ouve um barulho estranho no escuro. Se isso acontece durante o dia, você nem ligaria, mas à noite, a mente automaticamente aumenta a importância desse som. Ela pensa: eu não sei o que é isso, pode ser algo perigoso, melhor ficar atento. É pura biologia de sobrevivência. Dentro do cérebro existe uma parte chamada amígdala, e não é aquela da garganta. A amígdala cerebral é o centro do medo. Ela é como um alarme que dispara sempre que existe menor chance de perigo. Em ambientes iluminados, ela recebe muitas informações e consegue entender que está tudo bem, mas no escuro ela fica praticamente cega. Então ela faz aquilo que ela sabe fazer melhor: assumir o pior. O corpo responde na hora, o coração acelera, a respiração muda, o corpo fica tenso. É a famosa sensação de alerta. E tem um ponto que muita gente não percebe: o escuro tira do ser humano uma coisa essencial chamada controle. Quando você enxerga o ambiente, você controla a situação. No escuro, você depende da audição, da memória e do talvez. E o ser humano não se dá bem com o talvez. Esse sentimento de vulnerabilidade gera um estado em que o cérebro começa a enxergar, a aumentar detalhes que, na verdade, não importam. Uma sombra completamente normal vira algo suspeito. Uma peça de roupa pendurada vira uma silhueta estranha. Uma porta entreaberta vira um ponto de tensão. Tudo porque o cérebro está tentando te proteger, mesmo quando não precisa. E tem mais: o escuro, além de limitar a visão, deixa tudo mais silencioso. E o silêncio também é amplificador emocional. Lugares silenciosos fazem a mente trabalhar mais rápido, pensar mais, imaginar mais. É por isso que o medo do escuro aumenta quando você está sozinho, cansado ou estressado. Quanto menos distração, mais o cérebro preenche o espaço com imaginação. E a imaginação é extremamente poderosa, principalmente quando você não tem elementos visuais para controlar o que está sentindo. Outra coisa interessante é que o escuro faz o cérebro desativar muitos estímulos. Isso deixa você mais sensível a sons, movimentos e sensações físicas. Então, mesmo um barulho mínimo, um estalo, um vento, um gato andando no vizinho, parece muito mais intenso do que realmente é. O que muita gente não percebe
é que isso também tem relação com o ciclo do sono. À noite, o corpo tende a ficar mais vulnerável porque está se preparando para descansar. E quando o corpo quer descansar, mas o cérebro, por falta de informação, quer ficar em alerta, a sensação de estranheza vem imediatamente. É uma espécie de conflito interno entre descansar e vigiar. E claro, existe o lado psicológico moderno. Filmes, histórias, traumas, sustos, brincadeiras de infância, tudo isso cria associações. A maioria das coisas assustadoras que a gente vê em filmes acontece na escuridão. O cérebro aprende por associação. Mesmo que você não acredite em nada sobrenatural, ele conecta automaticamente escuro com atenção máxima. Mas mesmo com todo esse contexto científico, tem algo ainda mais profundo. O ser humano tem medo do que não pode ver, porque o desconhecido tira a nossa sensação de segurança. E não importa quão adulto, racional ou corajoso você seja, seu cérebro continua funcionando com códigos antigos. Códigos que foram escritos quando o mundo era completamente diferente do que é hoje. O medo do escuro só vira problema quando começa a atrapalhar o presente. Quando a pessoa não consegue relaxar, dorme mal, se sente vigiada sem motivo ou cria cenários exagerados. Aí já não estamos falando de instintos, e sim de ansiedade. Mas, na maioria das vezes, esse medo é só uma memória biológica, um sistema que não entende que o mundo evoluiu. No final das contas, o que faz a gente ter medo do escuro é simples. O cérebro odeia não saber o que está ali. Ele quer controlar tudo ao redor. E quando ele não consegue, ele reage com cautela, imaginação e alerta. O perigo real quase nunca existe, mas o instinto reage como se existisse. O escuro não é o problema. O problema é que o cérebro faz quando perde informação. E essa mistura de biologia antiga, instinto natural e imaginação moderna que explica por que o escuro mexe tanto com a gente, mesmo vivendo em um mundo infinitamente mais seguro do que aquele onde esse medo nasceu. Agora me conta aí, pra você, esse medo vem mais do instinto ou da imaginação? Comente aí o que você acha.